Fala, gurizada, aqui Nerd Anônimo, começando mais um programa aqui na FURG FM 106,7. Fernando me olhou tenso, porque achou que eu ia errar a entrada. Não, na verdade eu ia dizer que agora a gente pode falar que além da FURG FM, está em qualquer lugar da internet. Na rede mundial de computadores. Na rede mundial de computadores, é bom, isso é bom. Então você não precisa mais ouvir só no horário que está passando na FURG FM, você também pode clicar e baixar para o seu fone móvel. Mantém essa noção temporal, eu gostei dessa noção temporal. Boa, né? A saudação atemporal foi a melhor conquista. Criação coletiva. Processo de criação coletiva. Yes. Então, estamos chegando com o nosso programa, a nossa maluquice aqui na FURG. Nesse horário novo agora, alternativo. Que agora, em vez de ser na quinta-feira às 5 horas da tarde, é agora no sábado às 11 da noite, né? Com reprise na sexta seguinte, às 4 da tarde. Bom, então vamos continuar na nossa loucura aqui. O nosso tema hoje é falar mal de Shazam, quer dizer, é falar de Shazam. A gente pode dizer que o nosso tema hoje é dividir entre falar mal de Shazam e falar bem de Love, Death and Robots. Não, falar mal de Shazam é falar pior ainda de Shazam. A gente dividiu entre aspectos positivos e negativos, né? No primeiro bloco a gente fala os aspectos negativos do Shazam e no segundo os positivos do Love, Death and Robots. Como você Pô, sacanagem isso, né? O cara clicou ali vendo assim, de repente, veja nossa crítica sobre Shazam. A gente já começa assim, quebrando as expectativas e dizendo, bom, isso pode ser útil, isso pode ser bom também. Não, como eu costumo dizer, eu sempre digo que o filme agrada ou desagrada a pessoa dependendo do que ela foi procurar, né? O Shazam, eu acho que se tu for procurar um filme bom, ele não vai te agradar. Se for procurar um filme de herói, ele também vai te desagradar. É diferente de mim, que eu não fui esperando nada do filme. Cara, eu não fui procurando ninguém nada. foi eu esperando vi. menos do que eu, afinal de contas. Eu não sei nem o nome dos atores. Me desculpa, eu não vi os trailers. Eu tenho que usar agora um chavão. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Entendeu? gente E não de foi Shazam sábado- também. Mas a gente não, Não, foi mano, sábado à noite, não. a gente foi na quinta, na estreia, às 8 horas da Foram noite. na pré-estreia. Não, mas Na pré-estreia. Eu tô fazendo chavão pro programa. Cara, não tem como não esperar algo. Tu vai ver um filme e tu vai ter ao menos 0,1 de expectativa. E não tem como. O Shazam não corresponde a nada. Eu acho que vamos organizar direitinho, né? Porque afinal de contas, embora seja loucura, a gente ainda tá no programa de rádio, as pessoas têm que saber o que nós estamos fazendo. Então, sim, nossos senhores ouvintes, senhores e senhoras e alienígenas. E meninas. Não, e alienígenas. Ladies né, and também, gentlemen. E alguns mamíferos. É isso, Ladies and Gentlemen. Bom, então a gente faz um programa maluco, Você que ouve. mas não precisa ser tão louco assim. A gente vai falar então nossa crítica sobre o Shazam nesse primeiro bloco. E sim, ele tá dividindo a gente bastante, porque alguns odiaram o filme e outros odiaram muito. Não, você pode dizer, tá ok, tá? A gente tá aqui literalmente num 4x1, num 3x1. Tá, eu sou a única pessoa que não odiou. O 4x1 é por causa que a Thaís, que não tá participando do Thaís programa, não tá tá sentada falando. aqui e deve odiar também. Sim. É que assim, eu tô com o coraçãozinho muito preenchido de amor hoje, porque eu tenho que ver Dumbo com a Raquel. E aí o filme foi muito bom também. Depois a gente pode fazer depois um sobre Dumbo, que vale muito a pena. Boa. Bom, Eu não então consigo fazer vamos começar falando sobre o início, né, desse filme, o início no sentido de por que a DC resolveu fazer esse filme. E eu acho que mais uma tentativa desesperada da DC de fazer alguma coisa dar certo. Eles pegaram um personagem que é mamateiro e que na verdade não é nem da DC, ele foi criado lá nos anos 40 por uma empresa que era por uma editora bem menor, na verdade. Calton, acho que é. O Shazam é da Calton, né? Não, o Shazam é da Fawcett. Fawcett, isso. Sim, Fawcett, a cidade editora. dele na DC é Fawcett. É isso, exatamente. Mas é uma cópia descarada de Super-Homem, né? Até a primeira capa de Shazam é uma cópia horrivelmente descarada do Shazam, do Shazam não, do Super-Homem, e que depois de muitos processos judiciais, muitos anos fora, volta nos anos 80 sendo licenciada pela DC, e dali pra diante a DC aí compra e vira um título da DC, e que é de um personagem que de certa forma ele é muito mamateiro. Ele tem muito acesso a muito poder e muito facilmente. E é o início da minha crítica desse filme, porque afinal de contas, embora no quadrinho também seja dessa forma, né, de mamata, é pior no filme. É mais sem sentido, é mais nonsense. É muito gratuito, né? Ele é gratuito por natureza, desde a primeira aparição já era gratuita, ele sempre recebeu o poder do seu de forma bem gratuita, mas cara, essa visão dos 952 ela chega a ser confusa de tão gratuita. E aí entra o meu primeiro problema. Os atores são ruins. Sim.
Os atores são eu comentava com o muito Carlos. ruins. O cara do Shazam, o que faz Shazam não é tão ruim. O Ele- Zachary Ele Levi. me parece, O ator ele me do parece Shazam é muito, muito bom, ele me eu parece muito um ator que eu gosto bastante, que é o Jimmy Fallon. Que é um Lembra É, muito, é, cara. Ele é o Jimmy Jimmy Fallon Fallon, é o Jimmy Fallon inchado. Com, não, entendeu? é o Jimmy Fallon com enchimentos. Comedor de frango com batata doce, entendeu? Mas ele embora ele seja pareça pelo menos ser um cara bem engraçado e a forma que ele trabalha seja boa, o personagem não ajuda ele. Não, nem um pouco. Todas as piadas são sem graça e são nonsense, Zachary entendeu? Levi, o nome do ator. Eu tinha falado mais cedo e não escutaram. É Eu nonsense, escutei. cara. É um humor totalmente nonsense. Nesse ponto, cara. Ele se apega, né? Desculpa te interromper, Gêmeo, mas ele se apega em piadas sem o menor sentido, cara. Entendeu? Eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer xixi na roupa. O quê? Ok, eu não sei o que, peido. Não sei o que, sabe? Cara, não são nem piadas que são engraçadas por quebrar a expectativa, elas são simplesmente engraçadas para algumas pessoas, imagino que os produtores tenham achado engraçadíssimo, porque são engraçadas, tipo, pra, sei lá, pra alguém, entendeu? Porque fala de alguma coisa que é besta, mas ela não é comédia, não é engraçado, não é o Thor debochando do magrão aquele lá do inferno lá, enquanto ele tá girando, entendeu? Ele não tem uma sacada bem feita, ele é só uma piada escrota. Lê um livro do Ari Toledo. Eu e o Carlos estavam conversando um pouco aqui fora do ar. Pra mim já começou errado por isso, assim, ele meio que se vendeu como o Deadpool, a versão do Deadpool da DC. Se fosse isso eu já não gostaria, eu já Também seria não, repetição eu de não- fórmula. Só que, cara, ele é uma cópia mal feita. Ele segue o padrão do nonsense, só que em nenhum momento ele se acha. O Deadpool tem um tom próprio. Exato. O Shazam ele não acha o tom. Sabe- O Shazam, o Deadpool, ele tem uma personalidade que é exatamente igual a do quadrinho e de um cara que é nonsense / escroto / sexista e piadista, mas que é do personagem, de um cara que é completamente imortal e que se rebenta o tempo inteiro, entendeu? E essa é a graça. Não é do Shazam, que é um guri de 14 anos fazendo piadas que o cara não é engraçado, velho. Eu vou te dizer assim o que menos me agrada no filme em questão de estrutura do personagem. Às vezes eu percebo que, e aí isso com certeza é mais pelo viés da direção do que da interpretação do ator. O Shazam criança, o Shazam menino de 14 anos de idade, ele tem uma visão, muitas vezes, uma postura muito mais adulta e muito mais correta do que o Shazam adulto. Isso é a coisa que mais me preocupa. É como se o adulto se esforçasse em ser estereotipado uma criança. E o gurizinho de 14 anos, Fernando. e o guri de 14 anos, aquele personagem, o Billy Batson, Batson, é isso aí. É Billy Batson, tá certo. o guri, ele é muito bem formado. Todo o arco, por exemplo, dele, da busca pela mãe dele, da procura e o que acontece quando ele encontra, o ator mirim me entrega. Ele me entrega aquele sentimento dele. E é isso que mais me frustra quando eu comparo com a interpretação do ator adulto. Tanto Porque o que- adulto, ele tá tão crianção de ser grande e forte, que ele se perde Ele enquanto- fica mais infantil ele do fica que a mais versão infantil que o dele. infantil. Perfeito E aí, colocação. é aí que eu digo que eu gosto e desgosto do filme, porque tem vários momentos do filme em que eu gosto, aonde tu tens a questão do drama dele, de procurar a família dele, de buscar a mãe dele, dele se tentar se encontrar e da criação daquela amizade com o colega de quarto, depois vai ser o irmão dele, daquela família, que é uma casa de adoção. Aquele trecho, É bom, até o aquilo ali não é ruim. segundo ato, é muito bem feito. É maravilhoso, não é, mas é bem feito, é bem É muito construído. bem feito. É uma família coesa com um personagem de cada parte, ok? Que depois vira uma mata do final, ok? Mas entendeu? Depois diga a Fica resolução falando, não. básica da DC, que a família é a resolução básica do Ex Não, Machina da olha, DC, nossa né? senhora. É um talvez. saco isso, me desculpa. Algumas coisas com relação a tamanho da DC. Esquadrão Suicida não precisava ser um filme sobre salvar o mundo. Assim como Shazam também não precisava O ser problema- um filme sobre salvar o mundo. Mas é o que eu tava falando. Podendo resolver o problema em situação local. E aí tu estabeleceu o personagem com um dilema local. E isso é que Exatamente, que é aquele o exagero. Homem-Aranha, impedindo um cara que é ladrão de carga. Exatamente. Exatamente. Pô, e é É maravilhoso. um assalto a entendeu? banco, Isso sente. beleza, cara. É, e é isso. Não precisa salvar o mundo. Podia
ter sido Deixa pra ser a destruição do mundo pra caras como Thor, beleza? Não, Porque mas ele é aí um tá, deus. podia ser a Ó, destruição ok. do mundo. Destruição do Dois. mundo. Super-Homem enfrentando o bizarro. Seria a destruição do mundo. Agora não. Essa forma de botar um personagem qualquer, Não, tudo ok, um que ele personagem faz. importante pra dentro do Não, universo beleza, da mas Shazam, tu pegar um personagem que é um cara qualquer, porque querendo ou não, ele não tá inserido nesse contexto que a gente tem hoje de super-herói, que aparece do nada, e aí ele já tem que enfrentar o mundo se ele não tem nem ideia dos poderes dele, entendeu? E eu vou te dizer o que é mais E outra triste. coisa, e é o vilão dizendo assim, um dos pecados diz assim, o mago conseguiu o seu avatar e você tem que derrotar ele antes que ele te mate. Que baita motivação, né? Mas eu tenho outro problema, que é o que eu digo o seguinte: o Sylvana valeria muito mais a pena num arco paralelo ao Vai, arco. esse é outro bagulho que me deixou doente, né, meu? Entendeu? Ele não Porque precisava não é. concluir. Porque até no dublado, tanto no dublado quanto no legendado, fica Sylvana. E é Sivana. Silvana. Eu não entendi isso. Isso que me eles irritou dublaram demais. pra Porque Silvana? ficou Silvana. É Sivana. Não Silvana, tem é. L. Tem uma parte que tá escrito bem em Sim, cima. Sivana. Não tem o L. O prédio tá lá. e no legendado Sivana. fica Silvana e no dublado também fica Silvana. Então. E aí, Por quê? e aí tu pensa Deve ter assim, ó, sido, aí eu não sei, eu tô especulando, mas deve ter sido alguma coisa referente à tradução dos quadrinhos. Talvez ele já tenha usado não o vi, nome não vi os Silvana 52. Tinha uma desde banda com sempre esse nome, se eu não me engano. e sim, não sim. quiseram descaracterizar. banda. Porque tu pega um ator. Tô chutando, tô pega um tentando ator fazer bem o... bom pra fazer o vilão. O Merlin do Kingsman. O Merlin do Kingsman. Tu pode dizer. Ele é o vilão do Robin Lanterna Hood Verde, também, né? coitado. Ele é o vilão vilão. do roteiro. Ele é o vilão do Robin Hood, ele é um bom vilão. Ele normalmente ele só faz vilão na real. Aí que tá, Ele é o vilão do Terminal também, né? Ele é o Ele vilão. mantém não, o é Tom verdade, Hanks preso é esse. no aeroporto. Não é o mesmo. Não é o mesmo ator? Não, mano. Achei que fosse. É o Ben Kingsley. então. Não, porque tu pega assim, ó. Cara, o ator é bom. Custava poupar o personagem e guardar o desenvolvimento dele em paralelo e largar talvez Não, um e filme. isso daí foi um outro bagulho que me incomodou muito. O vilão, ele entra naquele negócio, ele consegue abrir o portal pro outro mundo. Ok. A gente tem que lembrar que Aí. é tudo spoiler, né? Só tudo campeonato também, o pessoal também dane, né? Não, cara, mas é tipo, não tem spoiler no filme ruim, mano, entendeu? Não é um filme só de piadas escrotas, entendeu? Então Aí não eu vai, tô não vai conseguindo salvar um fazer pedaço, pelo menos metade do filme, porque quando o ator é criança. Tá, o vamos- pessoal fica Não, mas, confuso. vamos mas agora que o Felipe sintetizar. falou é verdade. Se tu for parar pra pensar, cara, eu não É um consigo filme que não tem pensar em spoiler. nenhum spoiler que Não tu tem. possa dar que Não, vai e vamos estragar. sintetizar. O filme é basicamente o seguinte, ó. O filme é basicamente 80% piada piada, sem graça. piada que teu primo de 14 anos faz, tá? E o resto depois é uma lutinha meia boca. Porque aquela, Cara, muito aquela legal. lutinha meia eu boca. consigo, Não, eu consigo enumerar na. Assim, ó, eu acho que numa mão só eu consigo botar o número de piadas que realmente são. E dá pra rir. Que eu paguei pra rir. É, realmente, isso é Entendeu? verdade. A da cerveja. A da cerveja É, a cerveja é muito boa. A da cerveja é boa. Gritem meu nome. Grita meu nome. Gritem meu Não, nome, gritem gritem meu Grita nome. meu nome é. Pra mim essa foi a melhor do Foi filme. bom mesmo. Entendeu? Gritem meu nome. E. Cara, eu não me lembro. Não, vou te dizer que a parte do cajado eu ri porque eu tava prestando atenção em inglês. E aí quando eu não tava lendo a legenda na hora. E aí quando o Shazam diz assim, pega no meu cajado. essa e ele, é e ele- boa. e ele olha pra ele e diz assim, que isso? E aí É. eu diz assim, Não, essa é boa. Essa foi boa. Não, essa aí eu lembro Eu que olhei assim. ele falou o seguinte, bah. Não, Ok. Que errado. ficou So muito- wrong. soou muito Sim, errado. lembrando que Shazam é uma revista que ficou conhecida depois virou motivo de piada, exatamente por ser um guri que segue um estranho no metrô, entendeu? E o quanto isso é perigoso, Quando diga-se é de criança, passagem. não siga o estranho que aparece no Entendeu? metrô pra você. Principalmente e se esse a estranho DC mandar você conseguiu pegar no estar. cajado. O que me estranha é o fato da Warner, talvez DC, não entrar num acordo de qual origem que eles vão usar. Porque a origem do Liga da Justiça Jovem é outra. Sim. No Liga da Justiça Jovem, ele já tem uma outra origem do Shazam. Não é uma pluralidade positiva, é negativa, Porque sabe? É porque o problema do personagem já ter sido tantas vezes reescrita a origem dele era pra ter facilitado. Porque a partir do momento em que ele já teve tantas origens recontadas e contadas de formas diferentes, pensa assim, beleza, o público não vai se importar com a origem do Shazam. Exatamente. E eu acho que a maioria do público talvez não se importe realmente com a origem do Shazam, porque ela já foi várias vezes recontada de inúmeras formas. Na verdade, esse foi um filme que usou uma fórmula que a gente pensou que tava vencida, que foi o filme de origem. Mas vou dizer, A gente achou que estava vencido. mas é difícil fazer um filme de origem querendo colocar um filme de origem num universo já estabelecido e que não se sustenta sozinho.
Porque, Que universo? o Aquaman... Não, que universo? Tá, tô falando, tipo, eles deixam Um claro monte de que bloquinho com cores diferentes juntado no mesmo bagulho. É isso. Mas o personagem deixa claro, ele quer, tanto no início quanto no fim do filme, é claro que ele se passa no mesmo universo de Liga da Justiça. Eu odiei isso. Sim. Não, Eu vou odiei te mortalmente dizer, isso. Eu acho que é a única coisa que tem sentido, que é o que faz mais sentido, porque as pessoas estão super familiarizadas com super-heróis. Ah, cara, eu achei, sabe aquele meme da pessoa querendo botar uma colher? Não, eu achei isso Não, total. eu achei esse é total. o Batirangue, óbvio que ele não é um original, é uma réplica, É, mas ele é bem isso- afiado. isso eu olha até só, gostei. Mas olha o que eu tenho. Eu tenho E o Batman já vai ter, bala. e o Batman vai ter Consegue achar reboot coisa agora que de gosta, novo. fica triste. Ah, não, Entendeu? A gente é muito consegue Não, achar triste. isso Não, aí, mas eu- Mas, cara, são pontos básicos de sanidade num monte de porcaria. Bah, eu mano. achei uma forçação de barra sem tamanho. Não acho, cara. Eu achei todo o filme uma forçação de barra, aí- mas essas cenas eu achei E interessante. essas cenas são premiadas com uma cena pós-crédito bem feita. Ah, não, porque deveria ter a cara do Henry Cavill. Mas aí que tá, eu acho que não, isso não é o pós-crédito. A É. segunda, a primeira É. pós-crédito. Ah, é É. a primeira, tá, ok, a primeira A pós-crédito, segunda mas é acho que a um primeira ridículo. pós-crédito ela faz sentido com o roteiro, pra concluir um arco do roteiro. É, mas ele deveria ter vindo trazendo a sobremesa. Não Exato. ido lá almoçar. Exato. É, ó, tá aí, ó. Furo de roteiro. Ok. Entendeu? Zero. Mas aí- Eu saí do cinema falando isso. Pra mim, é o pior filme de super-herói que eu já vi até agora. E a gente viu Batman vs Superman, a gente viu Liga da Justiça, e pra mim é o pior. Por quê? Viu muito filme ruim, mas esse tá de sacanagem. E Esse aí superou todas as Eu expectativas de filme ruim. justifico. Porque, cara, eu não conheço o Shazam, ou o Capitão Marvel, pra mim ele ainda é o Capitão Marvel, tanto quanto eu conheço outros personagens, Homem-Aranha, Superman, Batman e tal. Mas eu li algumas coisas pontuais dele que me fizeram admirar o personagem. Tipo, esperando. Eu sempre digo isso. Pra mim, o Capitão Marvel, ele é o personagem que o Superman poderia ser. Sim. Ele é tão poderoso quanto o Superman, só que o Superman é chato. Sabe, o Superman, naquela retidão dele, ele se torna chato. No Capitão Marvel isso não é chato porque ele é uma criança inocente. E isso faz mais sentido pra mim, Tá, eu dentro lembro- do contexto do personagem. Tem uma coisa que não faz sentido, que é... Eu lembro Quando do ele Shazam vira o do Shazam, se teleporta lá, o mago pega e diz, use seus poderes, blá blá blá, 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 aí... E aí ele entra na explicação do Shazam, e aí, né, o porquê e tal, e aí ele faz a coisa mais clara e óbvia do negócio, que é dizer, agora você vai ser poderoso, o que? Use aí a sabedoria de Salomão, entendeu? A força de Hércules, o ímpeto, a resistência de Átila, Não, não, já de Atlas. de Atlas, desculpa, de Atlas, Força de- o poder de Zeus, tenacidade de Aquiles e a velocidade não de é Mercúrio. interessante, a coragem de Aquiles, A coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Ok, são vários personagens mitológicos extremamente poderosos, mas nenhum deles é um símbolo de retidão e de coisa maravilhosa, e é por isso que permite que Shazam seja melhor do que o Super-Homem. Pra lembrar, né? Ele tem, que, Exatamente. ele tem que ser puro de coração pra não se render aos pecados. Não, ele tem que ser um exemplo de retidão sempre. Sim, Exato. exatamente. Essa é a moral do bagulho. E aí não, e E aí, aí- é que é legal, ele se transforma nisso, e aí em nenhum momento, sem ser o super velocidade, e que ele nem tem super velocidade, porque a super velocidade do Tá, ele não Shazam é um Flash, a gente não é a sabe. do Flash, é diferente. Então, Apesar de comparar nos. Lá não, nos mas ele momentos, não é, mas não seria só uma óbvio que não é. velocidade maior, mas Dependendo do ok. roteirista, ele Entendeu? empata. Mas sem ser a super velocidade, ele não tem nenhum dos outras coisas que ele deveria Sim. ter. Eu achei que ele fosse vencer o vilão no final, sabe? Com todo aquele negócio, exatamente. Todo aquele negócio do superpoder, eu achei que ia dar o plot twist que ele ia vencer o vilão através da sabedoria. E Ok, a gente não pode apareceu dizer- em nenhum momento. Sim, ó, por exemplo, nos quadrinhos, o Jaime que já deve ter leu Liga da Justiça, né? Então a gente ficava comentando assim, ó, que mais me senti falta desse Shazam. Cara, uma vez o Batman deu uma mijada no Shazam, que o Shazam saiu chorando. Porque o Shazam tem 14 anos de idade e o Batman Exatamente. deu-lhe uma mijada na frente de todo mundo da liga e o guri murchou. Porque, por mais que ele seja daquele tamanho todo, ele tem 14 anos e o Batman deu-lhe enquadrou ele de dizer assim que ele tem que aprender a agir como um super-herói e o cara se desestruturou. Melhor pai do mundo. E ele só mostrou esse lado infantil na parte retardado, na parte Aí, por exemplo, inconsequente. assim, tem né, alguns do episódios filme. da Liga da Justiça que a Liga tá reunida e o Shazam tá com o celular olhando as mensagens, porque no da DC tem um Twitter que é dos super-heróis. Eu esqueci o nome do que tipo os personagens que são meta tem tipo uma rede social de meta. É sério.
Né? Pior que essa parte não é deboche, isso que é triste. Por isso que o Lex Luthor foi o Mark Zuckerberg. Ah, ele deve ter ficado milionário. Boa! Faz todo sentido agora. E aí eles estavam lá, e aí os Titãs, ele pega o celular e vê o que estão falando dele. Tipo, nessa rede social. E o Shazam fica magoadaço, tá ligado? Claro, porque ele tem 14 anos de Ah, idade. mas isso é legal, sabe? Esse ponto do personagem ser criança, que eu acho que foi mal explorado. Vocês no filme. entenderam uma coisa? Mas aí vai, eu acho Uma que... das coisas Eu preciso mais- Mas apontar eu acho isso. que é mais mão do diretor do que uma questão Vocês entendem? do ator. Eu acho que Sim, o sim, diretor, roteiro, o diretor, total. ele podia ter deixado o ator ser Não, menos cara. infantiloide, vamos dizer. Vocês entenderam que só tem graça ele ser uma criança quando tá vendo a visão externa e não a visão dele? Que quando os outros personagens, quando a gente tá vendo a relação dos outros personagens com ele, que aí tem graça, que tipo, tu é uma criança e nós somos adultos. É isso. Agora a gente tá vendo do lado dele, da visão dele, acompanhando ele, é um saco. É. Cara, eu tenho que falar uma coisa pra vocês que me irritou demais, assim, que deu vontade de levantar do filme e ir embora do cinema. Eu só não fiz isso porque eu paguei e eu queria ver até o final. Que foi o seguinte, quando começou a primeira luta do Sivana contra ele, que era... Ele jogou bonequinho, ele fez um monte de pior. coisa, e cara, começaram a força. Mano, tu é um guri que tem superpoderes, tu não é um completo imbecil. O poder Esse que ele o mais problema. usou, o poder que ele mais se divertiu foi os raios e em nenhum momento ele disparou Sabe? os raios. Não, quando isso- ele usa os raios e o agora tem um problema, agora eu fiquei com o Sivana na cabeça. E o Sivana pega o raio e tipo, desmancha. Não, e ele que- não tenta de novo. Eu tipo, fiquei parado, cara, eu fazia exatamente o que o China fez. Eu dava um Hadouken. Usava com as duas mãos, Sim, ele usou ficou- com Eu ficou dava um lindo Hadouken, aquilo, eu cara, fazia ficou um Kamehameha- lindo. Eu juntava Hadouken. os raios e fazia um Kamehameha. Não, e Isso agora eu não consigo retorna- mais analisar sob outra ótica que não é que o Fernando falou nesse programa, cara. Acho que tu definiu bem. Porque, cara, o guri, ele é extremamente... O Felipe tá falando que ele cresceu em lares adotivos e tal, e ele é extremamente maduro. Sabe? Ele não parece uma criança Ele perto viu dos outros. 27 vezes. E aí quando ele... É bem estresse. E aí quando ele vira o super-herói, ele... Ele E tem um momento que eu acho genial de fica roteiro. embriagado com poder. Perde, é mais nonsense ainda. Não, É. e eu vou te dizer que o que é mais Pra mim difícil é acabou maduro. mais ainda que o Porque filme. assim, ó, se fosse invertido, entendeu? Se o amigo dele virasse o Shazam, faria sentido. Sim, Sim, porque total. ele é o Ele cara é o- deslumbrado. Exatamente. Exatamente. Ele é um guri, entendeu? Ele é um guri. Agora, apaixonado por super-herói, por quadrinho, por não sei o que, papá. Agora, ele que sempre foi super centrado, não sei o que, ele nunca ia virar um mongol. Exatamente. não Ele ficar- ia evoluir não ia. de poder e ia ser um cara muito mais centrado. Com Entendeu o que certeza. eu te falei? E Olha, olha que a um jornada momento, do um herói- momento. E a jornada do herói do guri, estamos falando, esquece adulto e os 7 pecados capitais. Pega só o arco do guri. Do Billy. Do Billy. Cara, aquele guri, de verdade, dá culpa, deleta a parte de super-herói e pega só o trecho dele, a maturidade que ele tinha, Uhum. ele fugir, ele correr atrás da mãe, ele ter toda aquela questão dele querer tirar aquela dúvida, e ele encontra pessoas que o amam, ele vai lá e ele entrega a bússola. Cara, todo esse isso aí foi bem lá, trabalhado. foi é. Beleza, muito bem feito. e No o final do filme, ápice podia de ter dado a maturidade bússola e dele. deu. Cara, Aham. e o Podia ter ápice. terminado na bússola. Fechava Eu o arco terminava o perfeitamente. filme na bússola e eu vou voltar pra minha família e tocar minha vida. Sobe os créditos. E eu tava feliz pra Perfeito, caramba. ia ser um Cara, final muito bom. Aí o que No final do acontece? filme, Não, e aí o que Bom pra acontece? caramba. O ápice, Eu sou o cara, Shazam. E essa é a minha história. Tum, e aí sobe os créditos. o ápice da evolução do personagem e da maturidade do personagem do Billy é o quê? É ele chegar na frente do mago que tá dizendo pra ele o que ele... Ah, que eu procuro uma pessoa assim, não sei quem, pra ter os Não, meus ele é poderes. inteligentíssimo. E ele olha e diz assim... Ok, mas não sou eu. Não, ele fala. Nenhuma guri de 14 anos diria isso. Ninguém. Entendeu? E ele pega e diz assim, beleza. Não, isso é claro, é baseado no A quadrinho, porque no quadrinho é assim, ele pega e diz... É ele ou o Sivana Sivana que fala que não existe. É, ele fala. Não, é ele- ele que fala, diz assim, ó. A pessoa que tu tá procurando não existe. Não existe. Todo mundo tem defeito. Caramba! Não, entendeu? Ele tá Não, fazendo não, e aquela ele, coisa. e ele fala o tempo inteiro, tipo, não, e ele pega e diz, não, beleza, mas não sou eu, tô indo embora. Ele tenta ir embora até que o Shazam obriga ele a ser, É, tipo, virar tu o é meu Shazam. campeão. Toma. entendeu? É. E aí é mais nonsense ainda é o fato de que o mago tá lá, não sei quantos mil anos, esperando a porcaria ali, defendendo, segurando o rojão. Aí entra um cara por uma porta e diz assim, você achou que eu queria? Não, eu sou malvadão, eu vou pegar aqui. Aí ele bota, faz assim, pá, estica a mão, espera aquela porcaria daquela teiazinha se pá pra ele pegar os poderes. Mano, era o Shazam, por mais fraco que ele tivesse, ele tinha que pegar e dar uma bolota de raio na cara do Show Sivana e not matado ele ali e Tinha que ter abraço. resistido, é. Pelo menos resistido. Ele né? pega, ele espera, entendeu? O cara ter o poder pra combater. Não faz sentido. Mais ainda. Qualquer ser humano, ainda mais da idade dele, ainda que tinha se metido numa briga antes pra defender o Fred, que é o
Que ele se meteu, que ele pegou. Inclusive, ele fez um bagulho excepcional. Ele pegou a muleta do guri e usou a muleta do guri como arma. Exatamente. Aí chega o vilão, e tipo, fica. Ah, o vilão. Ele tem noção de que é o vilão, ele tem noção que uma hora ele tem que lutar com o vilão, então. E ele tem poderes, porque ele testou os poderes dele. O que ele faz? Eu vou te jogar bonequinho do Batman, eu vou sair correndo pelo shopping tu pega todo. um carro e bate na cabeça do carro. Cara, tu tem soco forte, tu pega e dá uma porrada, dá uma bocha no cara e acabou. Quando ele vira o Billy, ele é mais inteligente de quando ele é o Shazam. Exatamente. Uma coisa que foi inteligentíssima é ele se transformar no Billy pra fugir no meio da multidão. Sim. Cara, Isso pô, ele é inteligente pra Foi a caramba. única coisa que E aí lembrou não tem graça remotamente nenhuma. quadrinho. Não, e aí não tem graça nenhuma é o Fred rateando lá dizendo. Que não sei o que. O cara que mais saca E o Na real, quem tem a sabedoria de Salomão é o Silvana. Só pode ser. Só pode, porque ele olhou pro monitor. Aprendeu. Ele olhou pro monitor da televisão. Sabe como é que é o nome disso, né? É o poder da condução. Exatamente. É Todo tudo mundo já gratuito. jogou um assim. RPG e é isso que é ruim. Gente, a gente tem que terminar o nosso papo aqui, tá terminando o primeiro bloco. O que acontece? O filme é ruim porque ele é um aglomerado de ideias. Erros. De coisas mal de coisas mal feitas, mal planejadas e mal executadas. É por isso que ele é ruim. Não é só porque ele é isso. Ele é uma, em síntese é isso. Ele é uma junção de erros de roteiro. Exatamente. E aí faz o filme ser muito ruim. Não é um ódio a DC. Eu sou muito apaixonado pela DC. Ele só é ruim. E eu lembrei que eu não concluí. Quando eu tava falando do porquê que eu não gostei do filme, exatamente isso que o Felipe falou. Além de todos esses erros de roteiro, esses furos de roteiro, como eu falei, comparando com Batman vs Superman com Liga da Justiça, os filmes são ruins, eles têm furos de roteiro, mas o Batman que tava na tela, ok, pra mim era o Batman. O Superman que tava na tela, ok, era o Superman. E nesse filme em nenhum momento eu vi o Capitão Marvel, em nenhum momento eu vi o Shazam. Isso é Aquele personagem verdade. que tava na tela não é. Ok, o personagem tava ali, era uma coisa, era uma releitura. Pra mim esse é o pior problema do mas filme. não era o Quem Shazam. escreveu o roteiro, quem dirigiu o filme não conhece o personagem. Pra mim é o pior de todos. A DC, sabe qual foi o problema? É que eu te falei, a DC não sabe lidar com meio termos e ela tentou fazer uma coisa fora do universo dela e ela simplesmente falhou miseravelmente. É isso. Ele é um retalho de algumas coisas boas, peronomútil, e não consegue se sustentar enquanto único. Se a gente seguir debatendo os erros do Shazam, a gente não vai conseguir falar sobre o Tem mais uns 5 programas pra falar sobre isso, né? E assim, a gente vai chamar primeiro o spotzinho do Marlon, da Status Geek Brasil. Tema muito pertinente que ele traz pra gente essa semana, que é o projeto de lei para criminalização de jogos violentos. Sim, afinal de contas, né, fazer campanha eleitoral fazendo arminha com o dedo dizendo que tem que matar tudo, não tem problema. Boa, galera, depois... mais jogável não cria assassinos em massa. Não, é porque assim, a gente tá discutindo porque são 2 meninos brancos. Se fossem 2 meninos negros, a gente tava discutindo redução da maioridade penal. Não, galera, me lembrou. Depois vocês passam lá em casa pra ver minha fazenda, que eu consegui com o Farming Simulator. Tá? Valeu, obrigado. Então tá, vai entrar agora o Marlon do Status Geek Brasil falando sobre esse tema muito pertinente. E depois a gente volta com o segundo bloco, que é com Love, Death and Robots. Salve galera do Nerd Anônimo, olha só, Status Geek Brasil aqui de volta para falar de notícias do mundo gamer. E hoje vamos falar sobre o Senado Federal estar para fazer uma audiência pública para debater a influência dos jogos violentos no comportamento infanto-juvenil. O pedido foi protocolado pelo senador Eduardo Girão e aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O debate sobre esse tipo de influência reacendeu depois do atentado à escola de Suzano no dia 13 de março desse ano 2019, onde 2 jovens abriram fogo, matando 8 pessoas e deixando 11 feridos. Já naquela ocasião, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, havia sugerido que os games violentos tinham algo a ver com o atentado que havia ocorrido. Mas ele refutou qualquer ideia de que a política de flexibilização do uso de armas defendida pelo governo tenha influência nesse tipo de crime. Vale lembrar que no mês de março, o mesmo mês do atentado, a Universidade de Oxford, no Reino Unido, publicou um estudo que não demonstrou relação entre games violentos e comportamento agressivo em crianças e adolescentes. O relatório completo da pesquisa pode ser encontrado em inglês no site do Royal Society Open Science. A audiência pública, por enquanto, ainda não tem data prevista. E no meu vídeo vocês podem encontrar as informações mais completas sobre esse assunto lá no meu canal no YouTube, youtube.com/statusgeekbrasil. Nos vemos na próxima então, um grande abraço e valeu!
aí, estamos voltando então com mais um Nerd Anônimo aqui na FURG FM 106,7. A gente ouviu aí o spot do Marlon, que é sempre muito bom, e esse tema dessa semana a gente podia fazer um segundo bloco só falando sobre as repercussões desse Na tema. realidade, a gente podia chamar o Marlon um dia e a gente fazer uma mesa redonda com isso. A gente Tem meu tem apoio. ideias aí pra falar sobre isso. Qual é a questão? A gente impacta em outras partes mais políticas aí, que embora todos nós aqui tenhamos uma opinião bem formada, é complicado de falar nesse nosso meio, e o nosso horário não, embora a gente fale sobre isso de outras formas, não é o foco do nosso programa. Bom, é softcore. A gente pode fazer um programa extra, né? De repente. A gente pode fazer um só pro- pra internet. só E pra aí dizer debatendo internet. essas coisas onde a gente não tenha uma responsabilidade com a instituição que está veiculando. Exatamente. Bom, a gente pode fazer então, mas enquanto a gente não faz, o dia que fizermos, com certeza nós anunciaremos aqui. Vamos passar para nossa parte então do nosso segundo bloco aqui, que vamos falar sobre, né, aquela coisa. Vamos sair daquela irritação do primeiro bloco, falando daquele. Pra começar a semana falando bem, né? Pra começar de uma coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa e não é Tech Pix. Nós vamos falar de Love, Death and Robots. Disse é provocação, gente. E que é lindo demais, cara. A sensação é de plenitude em assistir. Né? Love, Death and O Felipe do Robots. primeiro bloco e o Felipe do segundo. A sensação de É outra Love pessoa, né? é uma plenitude. Parece que ele passou por um momento extremamente Fui traumatizante ali, agora. fui tá ali bom. e fiz o que não pode ser feito. Na- No intervalo. Mas define-se bem. Sim. Fez uma sessão de descarrego, é isso? Não importa as tuas referências. Com o Love, Death and Robots, não importa as tuas referências, sim. se tu gosta de futuro pós-apocalíptico, se tu gosta de coisa cyberpunk, se tu gosta de mitologia oriental, Steampunk. cara, Steampunk. Ou de iogurte, tanto faz. Entendeu? É bom, cara, é uma bom. lindeza só. Até o humor das piadas mudou depois do primeiro bloco. Não, né? o intervalo valeu a pena. A Eu, gente conseguiu aqui em 2 minutos de programa fazer uma coisa mais engraçada que o Shazam inteiro. Né? Ai, Porra, gente, eu que ódio senti- no coraçãozinho do Alô, amigo. desse Yellow eu senti Warner. ódio, mas tudo A bem. gente aí perdendo Vamos ver. patrocínio, tamo aí. Esse aí não tem. Esse A não é Warner fraco, esse nunca tem ódio mais no coração. Então, mas é isso aí, entendeu? Eu vou começar falando do primeiro episódio, que é o meu episódio preferido, com certeza, de todos os 18. É que se a gente começasse fazendo diferente, se a gente começasse já cada um já listando os seus 3 preferidos e falando um pouquinho sobre eles. Pode a ser, gente- pode ser. Então, eu vou Fernando, tu é começar com o meu- mutante? Por que tu lê meus pensamentos? Eu vou começar. Ah, viu só? Na verdade eu só Deve estou ser o fato de reprisando que a gente já que o gravou esse passado do programa futuro. antes É. e ficou muito ruim, nós estamos fazendo de Déjà novo. vu do Brasil. Não do Shazam, né, que a gente pegou o ódio de primeira instância, mas a gente, do Love, Death and Robots nós tentamos gravar já antes, não conseguimos. Então estamos seguindo aqui, né, na nossa vibe. E, cara, realmente o primeiro episódio, ele abre a temporada de Love, Death and Robots com um soco na cara, pé na porta, entendeu? Ele é um episódio forte, um episódio que fala sobre muita coisa importante. E mesmo não sendo de nada que a gente tenha hoje, né? Afinal de contas, ele fala sobre uma rinha de monstros. E... É Pokémon pra adulto, né? Exatamente, Pokémon Pokémon mais 18. controlados via a mente dos senadores. Mas, cara, ele é muito bom e eu gostaria muito de ver um seriado inteiro, todo um anime certeza. só sobre aquele universo ali das lutas de monstros. É muito legal. E ele já dá a tônica de que vai ser um negócio constante em vários episódios na sequência, que é uma personagem feminina protagonista extremamente Fortíssima. forte, né? Exatamente. Eu acho que é talvez uma das únicas coisas que amarra todos os episódios, né? E já É, começa- não, é exatamente isso. Ele Sim, fala sim, sobre sim, não. Todos os personagens que tem, todas as personagens femininas são fortíssimos. são fortíssimas. Não, é que eu acho que no Guerra no último, deixa eu ver o nome. No último não tem Guerra personagem Secreta. feminina, na Guerra Secreta não tem personagem feminina. Não tem. Mas quando a gente pode fazer uma ressalva de dizer, mesmo aqueles que não possuem personagens femininas, quando as têm são bem desenvolvidas. Sim. Pronto. Mas é russo, né, cara? Então. É russo. Pelo amor de Deus, né? História, Todo mundo é forte na Rússia. né? Exato. até podia ter uma mulher ali e a gente não ter percebido, porque tava todo mundo fardado de militar até as orelhas no frio. Fica aí o pensamento. E, bom, esse é o meu primeiro.
porque, cara, é muito bom. Vamos falar sobre o episódio, né? Então é isso daí. Como é que é o nome do episódio? Se passa, a vantagem, né? Como é que é? Vantagem de Sony. Isso, a vantagem de Sony. Sony's Edge. Isso, eu tava tentando lembrar o nome em inglês. Sony's Edge. E, cara, é muito legal. Ele tem um plot twist maligno no final. E, cara, conta isso, é um universo de submundo, de luta de monstros, sendo controlados mentalmente pelos seus treinadores ali. E, cara, é muito interessante, eu gostaria muito de ver mais sobre isso. E meu segundo episódio preferido aí nessa coisa toda é o que todo mundo odeia. Que é o episódio do iogurte. Ressalva, eu não odeio. Aqui, ó. Como é que é o nome do episódio? Quando o iogurte assumiu o controle. É o episódio 6, pra gente ver. Cara, por que eu gosto desse episódio? Porque eu acho que ele transmite um sentimento que é meu e que imagino que muita gente tenha. Que é qualquer ser, entidade ou qualquer coisa que em determinado momento conseguir poder suficiente, ele vai fugir da humanidade. É bem isso. É um sentimento que nos une. É um sentimento que, nos tempos de hoje, é um sentimento mais que nos ainda. une. Mais ainda. O pior do ser humano é o próprio ser humano. E aí eu não acho, embora as pessoas digam, por causa que ele é fraco, porque ele é isso, eu acho que não, acho que muito pelo contrário, ele é muito mais filosófico do que parece. Sim. Ele trabalha essa parte da evolução, entendeu? E do que é ser evoluído, entendeu? É que ele é desenvolvido de uma maneira meio caricata, assim. Não, mas eu ele mostra... eu compararia ele a uma charge. Ele é um exato. negócio meio simples assim, mas que se tu te debruçar em cima daquilo ali, a crítica, nossa. E for o do iogurte então, é fazer fácil. uma prova de vestibular, então, nossa senhora, eu vou conseguir criar Não, muito. Assim. com certeza, tipo assim, o problema que, até por usar em sala de aula, se for parar pra pensar, a facilidade é outra facilidade que a série tem, né? Porque todos os episódios são bem curtinhos. 10 Isso eu acho que tem 6 minutos. 10 minutos, 15 mais minutos, curto acho que o mais curto dele. acho que o mais comprido talvez é a batalha final. 18 minutos. O resto são episódios bem curtos e eles se complementam, né? Claro, aí tu vai ver dentro da tua necessidade que Mais tu vai usar. espiritualmente que de maneira de ser com roteiro mesmo. Sim, né? sim. Implementação. Qual é o teu segundo então? Não, o segundo foi o terceiro. iogurte e o terceiro, Felipe. Aqui, ó, pega aqui. Pois é, eu tava tentando ver a lista de episódios aqui, porque como são 18, né? A gente vai fechar em 3? Vamos fechar em 3 pra cada um, Fechar em porque aí três, são 18, nós somos 4. Entendeu? Tipo, o que sobra seis? sobra a gente ainda pode não repetir, entendeu? Pra poder falar mais. Tentaremos. A gente tenta. E aí a gente tem Enquanto o possibilidade. Felipe rever ali, eu vou falar os meus 3, então eu vou do terceiro pro primeiro, deixar o meu favorito. Tu vai fazer ainda essa escala de valor. Não deixa escala de valor aqui. Em ordem Eu não quis dar a escala valorativa. Pra mim, assim, um dos que eu mais gostei foi o primeiro que eu gostei, assim, bastante, que como o Felipe falou, eu gostaria de ter alguma coisa desenvolvida, é em inglês é Suits, eu não lembro como é que é o episódio. O Peraí. Proteção contra alienígenas, se não me engano. Isso. Exatamente. Que é o de aquele mecha, que né? tem O uma Jaime tem uma base- queda por mecha. Tendo Exatamente. robô gigante, Aquilo ali conversou Tu pode comigo, culpar cara. ele? nem um pouco. Aquilo ali conversou com o meu interior, sabe? Cara, fazendeiros Suits, né? montando máquinas robóticas gigantes, enfrentando alienígenas. Cara, aquilo ali é tudo, Starship Troopers da tudo roça. que eu poderia pedir. Não, na verdade não é da Proteção roça, contra né? alienígenas. Fazendas humanas. Se me perguntassem, assim, elementos que eu gostaria de ver numa série, estética, tudo assim, a animação dele me lembra o Homem-Aranha no Aranha-Verso. exato. Sim, é um CG com 2D. Exatamente. É uma coisa caipira. meio cel shading. Isso, exatamente. Cell Shade? Cel shading. Tá. Não. Então, assim, esse foi o que mais dialogou comigo, esse eu gostei bastante. Eu gosto muito desse por ser Starship Troopers, né? Demais, Ele é demais, a total. essência do Marauder, né? É verdade. E cada robô daqueles tendo a sua especialidade, E a suas sua armas personalidade. específicas. Isso, exatamente. Eu acho que é Bem mais legal. a personalidade do que a especialidade, no caso. É que assim, Eles ó, tu são pode encarar o montados teu pelas robô pessoas. como robô ou como uma obra de arte. Exato. Exatamente. Ou como um espantalho. Como eu falei, esse é o meu terceiro, né? O meu segundo, a gente já discutiu também sobre ele aqui off, que é Além da Fenda de Áquila. Putz, é lindo, cara. Esse aí Aquele, não tem pra quem comparação. gosta de Matrix perfeito, assim, Matrix, é uma mistura de Matrix Aquele- com Alien. insira aqui aqueles gifs de Mind Blowing. Sim. Emocionalmente pesadíssimo também. Emocionalmente Demais, pesadíssimo. Forte. Eu acho que talvez seja o mais forte deles, assim. Né? Esse aqui, ó, episódio 7. Emocionalmente sim. E eu vou te dizer, né? E é o que eu explodi a tua cabeça quando eu falei que o cara é o Hugh Jackman, né? Aí depois que tu viu que era o cara do você viu.
O que eu gosto do Fernando Jackler é que, cara, ele é uma leitura, e aí lembra realmente Matrix por causa disso. Ele é uma leitura de uma máquina, que uma máquina faz sobre o que é a mente do ser humano. E o como a mente do ser humano funciona, porque é exatamente a mesma desculpa, basicamente. Eles não dão a desculpa, mas é claro que é isso. É a mesma desculpa que que no Matrix eles dão pro que o mundo da Matrix é igual ao nosso. É sofrimento, é onde existe disparidade. E é porque o ser humano é tão infeliz, entendeu? Que no momento que tu coloca um contexto de felicidade plena pra todas as pessoas, elas encontram que elas acham que tá errado. Beirando o niilismo, hein? Beirando, não, bateu as duas portas. O Nietzsche arquiteto, levantou e bateu palma. o arquiteto não, fala isso pro Neo, né? É, A primeira versão da Matrix era o universo perfeito. E aí vocês destruíram. Você Agora dava errado, dava muito Não, errado. agora eu vou dizer uma coisa, agora eu tenho medo, porque o Jaime ele já botou o episódio 7, né, o Para Além da Cena como segundo em escala evolutiva. Tipo, Não, e assim, aí- é a medalha de prata do Jaime. E ele mostra a arrogância do ser humano, entendeu? Porque o cara ainda. Porque a mulher diz, não, ele começa a ver que tá errado e ele tá vendo a mulher falar com ele e ela diz assim, não, você não precisa ver. Né? Vamos seguir nesse baile aqui, vamos fazer o que é bom. E ele diz, não, você não tá entendendo, você não me conhece, você não sabe do que eu sou capaz, eu quero ver, eu quero saber, eu posso, eu sou maravilhoso. Ela diz, ah, é? E aí ela diz, Então, e aí ela, bom, beleza, então eu vou te mostrar. E aí ele surta. E aí, volta pra orgulho Matrix, por humano. favor. Não, e aí ela recomeça. Aí vira o Cypher. Aí vira o Cyber, né, pluga de novo. É o orgulho humano todo, tá ligado? Cara, é o orgulho em si, tipo, eu É. sou bom, eu posso, eu vou conseguir, eu quero ver a verdade porque eu vou aguentar. Ah, tu vai. O bagulho é Toma muito... aqui. Tu queres deixar o teu 3 pra depois ou tu quer já Pode dar ser, ali, pode ser. dar ali na... E tu, Carlitos? Aí faz assim, cada um dá os seus Dois e aí depois volta faz pro medalha de Felipe, ouro. dá Ah, boa, cada pode um dá o ser. seu melhor. Então, pode ser agora. É 2 então, é 2, Dois. Carlinhos. 2, Tá. Carlinhos. E deixa vamos o lá, melhor então. pra depois. Vou seguir. Numa escala, tenta botar numa escala evolutiva. Richter? Richter. Tá. Aquele que mais abalou o teu mundo. Exato. Pra mim, o primeiro assim que eu vou colocar, mas eu vou colocar por um quesito, sei lá, meio inusitado. Porque foi o que eu ri do início ao fim. Ah, eu até sei que ele vai vir. Histórias alternativas. Ah, toda a vida. Eu ri do início ao fim. Aquela propaganda tipo, baixa esse aplicativo, que você já imaginou como seria a história de outras maneiras? Então, esse aplicativo pode ser pra você. E cara, Bem é por sério, aí mesmo. bota Hitler em cada contexto bizonho, tá ligado? Que quando tu acha que a coisa não pode ir pro nível mais tosco, consegue. Não, daí, eu acho é genial esse episódio. Não, esse episódio Ele é que nem o do iogurte, assim. é o do iogurte, com certeza é o do iogurte. E sabe, ele dialoga uma coisa meio abstrata assim com o The Good, que é tipo, o quão absurdo as coisas podem ser ao ponto da gente talvez aceitar. Sabe? Que tipo, aqueles histórias alternativas realmente é uma coisa que tu vai vendo, tipo, cara, isso é linha do tempo, e linha do tempo é um troço totalmente caótico, então, por que não? E ele é muito divertido, né? É dos mais leves nesse sentido. É um assim. dos mais leves. E short, que nem entra na mesma perspectiva do que o Jaime falou, tipo, é uma charge, tu consegue clicar, ver em 5 minutos e ainda fazer o resto da aula ser sobre esse tema. Entendeu? E aí, eu acho isso muito válido. Cara, nossa, aquilo ali pra uma aula de história é lindo, cara. Nossa, é lindo demais. Aí o outro... E agora? Agora eu... Lembra que o teu medalha de melhor, prata. É. tu vais guardar fim. Eu tô tentando resolver rapidamente comigo Comigo mesmo, né? um certo clash de quais dos dois que eu gostei. Mas eu resolvi que vai ser o meu segundo, é o Sugador de Almas. Ah, é genial aquele ali. O Sugador de Almas é, tem o traço dele é muito legal. Adoro. É uma coisa meio, Cartoon? sei lá, Não. Johnny Quest, acho que é. Agora as aventuras de Johnny Quest. Uma coisa Pior. meio Johnny Hanna-Barbera. É o Johnny Quest novo. E porque ele pega uma temática extremamente conhecida, que bem é o Drácula, e traz de um jeito muito engraçado. Literalmente descasca, né? Literalmente descasca. Na verdade, ele chega a partir em vários pedaços. Ele fragmenta bem essa Tu opção. vê cada nível. Como o Fernando comentou outro dia, ele camada. mostra que as pessoas têm camadas. Não, pô, Ele é muito ligado ao Shrek. é uma nova leitura sobre as pessoas, Todo entendeu? mundo é cebola. O cara é uma cebola, tá Isso, é ligado? uma pessoa desconstruída. Aquele eu- cara foi desconstruído de fato, tem razão. O que eu acho interessante nesse episódio é o plot twist. A gente não vai entregar aqui assim, mas não, o final dele é. Cara, assim, Tem certas coisas que estão sempre em alta, é né? desesperançoso.
eu sem querer eu acabei me complicando, né, cara? Porque, tipo, a gente foi falando e eu fiquei pro fim, tá ligado? E eu sei que eu amo tudo, eu amo tudo do não, mas tudo eu também amo. Esses dois vão chamar a atenção nesse Tá, momento, sim. mas, Fernandinho. Tá, vamos tentar assim, ó. Eu vou tentar ir do... Eu não consigo muito classificar do melhor pro pior. Eu não fiz juízo de valor também. Mas eu vou dizer pra vocês assim, ó. De quebra de expectativas e narrativas diferentes. Mentira, eu fiz sim. É? O primeiro realmente é o que eu mais Mind fucking blow. Ok. Então, vindo do Felipe sendo o número 1, que o Felipe... Como eu não sabia que a série vinha falando da vantagem de Sony, eu não sabia o que ia... Se o episódio 2 ia continuar com aquela temática. O episódio 2 pra mim é o melhor. Que é os 3 robôs. Tá? Tipo, a escala do medalha de bronze, prata e ouro. Ele é uma medalha de bronze. Porque ele... Tu acha que o filme vai ser numa pegada, que o próximo episódio vai manter a mesma... Não, e tu cai no mundo pós-apocalíptico, aonde tem 3 robôs viajando por uma cidade, restos de uma cidade humana. E eles estão tentando... Turistando por uma cidade humana. E aí são 3 modelos de robôs, assim, tipo, tu tem um robô humanoide, tu tem um robô tipo TARS do... Ai, meu Deus do céu, deu pane no sistema. Como é que é o do... O TARS é do... Interestelar. Um robô tipo TARS do Interestelar. Aí tu vai ter um chaveirinho do Chobits. Ele tipo assim, não, ele é um... a Iva do WoW. Uma Iva do WoW. Iva. E aí, tipo, eles têm todas as informações da raça humana. E aí eles estão, tipo, turistando por uma cidade. E eles estão nos criticando. Eu acho legal eles tentando entender o que foi a raça que deixou aqueles objetos, assim, eles interpretando... Eu gosto muito da ideia deles serem arqueólogos do futuro. Exatamente, são arqueólogos. Juntando pedaços com o que eles têm de conhecimento do que aconteceu, mais algumas verdades, digamos assim, fatos, né? Fatos, história que eles têm, e trabalhando isso para desenvolver a ideia que eles têm de futuro. Na verdade, isso brinca com um certo medo que a humanidade tem, né? De tipo, toda vez que a gente faz alguma coisa, sempre tem alguém que diz, putz, o que a galera do futuro vai vir aqui? Sei lá, ela vai ver, por exemplo, um brinquedinho duvidoso aí, por que vocês faziam isso por que vocês têm esse formato? Não, cara, a gente não tem essa preocupação. Se a gente tivesse essa preocupação, a gente não tinha política do jeito que a gente tem. Eu falei que existem indivíduos que têm esse... Aí, tá, assim, ó, aí o episódio, minha medalha de prata seria... a Boa Caçada. Esse também é. Porque ele é linear, no sentido de história, tipo, ele é uma história contada. Ele tem início, meio e fim. Mas ele traça um ritmo que eu gosto muito de filme, que eu consumi muito filme oriental. E eu acho que ele presta um serviço muito legal falando sobre racismo também. Sim, demais. E aí ele, tipo, você é muito bom para um chinês. Você é um ótimo engenheiro para um chinês, né? Tipo, que ele diz isso, né? O cara é um gênio, até que você é inteligente pro chinês. Até que você é inteligente. Não, e aí, tipo, a maneira como as personagens são tratadas. Das personagens. Uma personagem feminina extremamente pesada, forte, né? Bem desenvolvida. E aí eu posso falar, tipo, porque é a minha terceira escolha, né? Talvez a melhor personagem mulher de todos os episódios. Exato. Não, na verdade, não mulher, mas do sexo feminino, né? É verdade. Boa, Não, mulher, mas sexo feminino. Entregamos um pedaço? Não entregamos não. Na verdade é isso. E era uma demônio, e aí fala sobre também lavagem, não whitewashing, mas aquela lavagem cultural que é aplicada na uma limpeza étnica. Exatamente. Do colonialismo britânico, principalmente. Mesmo sendo no universo steampunk. Não, mas o que acontece fala de passado com essa pegada steampunk, né? Então eles têm tecnologia de outra rudimentar, né? Tem uma evolução diferente também. E aí ele mostra uma personagem extremamente forte, que é mitológica e que começa a perder a força e quem ela é, a essência dela, por causa dessa lavagem cultural. Eu acho bonito tecnológico e a invasão de uma cultura estrangeira vai fazendo aquilo se lembra uma certa crítica à tecnologia. Sim. Me lembra muito a obra do Spohr, né? Quando ele fala do tecido, né? E aí ele fala, tecido da realidade, né? Da realidade. Ele fala daí da parte mais religiosa e de entidades extraplanares, né? Mas se encaixa muito bem nisso, né? De quanto mais densa a tecnologia e a população
menos essas pessoas acreditam no místico e maior a proteção e mais tu extingue essas entidades. E eu acho que é uma coisa que a série, que o episódio faz de uma forma muito bonita, é o fato de todo esse sofrimento ter levado os dois personagens principais a um autoconhecimento e se reinventar. Eu acho que ele não parte de um pressuposto negativo deles terem desistido. Eles sofreram, eles se entregaram naquela luta e eles se reinventaram, literalmente peça por peça. Mas cada um de uma forma. Cada um de uma forma. Eles se reinventaram ele se adapta e ela se reconstrói. Se reconstruir. Pra poder sobreviver nesse mundo. E eu acho isso bem o que a gente vive. A gente vive num mundo tão frenético que às vezes a gente se desmonta de tantas formas que achar uma maneira de se reconstruir, fazer novas escolhas e continuar acaba sendo um dever pra vida. Tá. Cara, tinha que ter encerrado o programa com essa assim, ó, que conclusão perfeita pro assunto. Eu tenho me esforçado pra ser mais assertivo numas coisas enrolamentos pra falar. Hoje tu tô bonito, inspirado. tô poético. Tá, Felipe, então o teu primeiro lugar eu falei, mas tu quer falar de outro? Teu Pra gente ser o último terceiro? Não, cara, é isso aí, porque eu acho que não é um... Não precisa ser exclusivo, entendeu? É exatamente. Mais uma pessoa votar no mesmo que eu, na verdade, só reforça o fato de que ele é realmente bom. Assim. Jaiminho? Então pra mim, não é segredo pra ninguém aqui, o meu favorito foi o Zima Blue. Ah, eu tava torcendo pra ser o 13 da sorte, porque, porra, tu adora Gostei esse, também. Cara, esse episódio, o 13 da muito sorte, legal. muito bom. Mas Esse é esse- Starship Troopers. Todos são legais. Essa é a Escolher Dá três, pena de escolher deixar- três é brabo. Escolher três Dá é pena de sacanagem, deixar algum né? de fora nesse É verdade. 13 da sorte. Tem talvez o meu personagem favorito, que é a nave. Ah, sim, tem teu personagem favorito, com certeza. Não, e aí entra o meu personagem separado, favorito, ele é uma junção, por causa que entre dois episódios. Porque a nave, e aí a gente vai entrar no Zima Blue nisso daí também, que é a robô piramiidal do segundo episódio, é uma junção da personalidade da Millennium Falcon do Star Wars, Com entendeu? o Tars. que reflete na Lucky 13. Sim, pior. E que entrando no mesmo paralelo chega no Zima Blue. Como a gente tava falando, apesar de serem, a gente até comentou isso na semana passada, apesar de serem episódios distintos, não ter uma sequência, tem alguma Eles conversam coisinha todos. que linka, exatamente, isso que tu falou, cara, perfeito assim. E chega no ápice que é o Zima Blue, né? Eu sou professor de artes, né? Então pra mim é meio suspeito falar. Começou a me intrigar, cara, comecei a ver aquele ali, conforme o cara vai botando o quadradinho azul no meio do quadro. E aí eu já comecei a pirar, já comecei a imaginar de usar aquilo em sala de aula e tal. E aí no final, tem um plot twist que também não vamos entregar aqui, sabe? Quando aquele negócio azul toma conta da obra dele e ele programa o último ato, lá uma apresentação, que seria a última grande obra dele, e que é um retorno à simplicidade do começo da carreira e da vida dele. Cara, aquilo ali assim, ó, é uma aula, cara, é uma lição de catarse, vida, na real, cara. também. É uma catarse, é uma lição de vida, assim, sabe? Aquilo ali é um tratado da condição humana, sabe? E como tudo é um crescendo naquele episódio. Porque começa de um jeito, aí chega um certo ponto que tu mesmo já tá olhando pro episódio, as coisas estão acontecendo, pensando, caramba, onde é que ele vai chegar? Qual é o próximo passo? E tu depois formula 1000 teorias e ele chega na que seria mais simples e mais surpreendente. disso? É, exatamente. Pra mim é Total. perfeito. Nós somos a nossa própria obra de arte, né? É lindo isso. Perfeito. Carlos. Ai, tá. Já até me esquecido que eu tinha Ah, que dar Carlos, meu tens que outro. falar, cara, tens que falar. O meu, cara, eu... E não fala o meu, por favor, não tô brincando. Fala. Olha, espero que não seja. Fala. Sinceramente, sem sombra de dúvida, Guerra Secreta. Tá, ok. Guerra Secreta, É lindo pra do mim, início ao fim. juntou ação, pra mim juntou drama, pra mim juntou uma boa CG, pra mim juntou uma... Tá, um CGI roteiro eu acho que é legal. o melhor. Não é, eu acho que é. É perfeito. Um roteiro legal. Cara, não tem como, sabe? Tipo, todo aquele esquema de historicamente ele ser situado, ser uma coisa, ser uma temática que é discutida naquele momento histórico. Sim. Que, né, todas as teorias de conspirações possíveis, né? Até isso, sabe? Até isso tu olha assim, tipo, é verdade. E no final das contas, simplesmente o final é
Épico. E ele é um dos episódios que trabalha melhor e eu acho que de maneira mais simples a relação entre personagens. Total. Porque tem o é- líder da tropa ali com o guri que ele manda pra pedir ajuda. E é guerra, Os né? pinguins do Cara, Madagascar. Em 2 frases ali tu estabelece a relação e fica lindo demais. Uhum. E é simples. Sabe uma coisa aí? Desculpa. O Shazam não conseguiu Eu já fazer ia em 2 dizer horas. isso. A relação de família deles foi É mais como nossa forte referência é um que a problema. relação de família do Perfeito. Shazam, cara. Perfeito. É Assim, isso. ó, roteiristas DC Warner, assistam esse episódio. Exato. Ah, não, aí é o meu medalha de ouro. Aí não, eu tenho que dizer tipo assim, ó, ajudinha. Que em inglês que perde todo o significado do nome, né? Desculpa, mas por favor, é por isso que eu sou muito contra a dublagem das coisas. É que ajudinha o nome, é que o nome do inglês é Help Hand, Helping Hand. Helping Hand. Que faz mais Podia ter sentido. botado... Não tem Preciso como. de uma mãozinha. Eu preciso, Cara, entre aspas, É, precisa de uma mãozinha. Exatamente, com um pontinho de É, interrogação ali. Porque, cara, assim, ó, o episódio, tudo é tudo que gravidade podia ter sido na minha vida com relação ao filme. É É gravidade com menos vômito. Entendeu? Tipo assim, ó, exato. e aquilo ali, plateia, no e a, caso. e a mulher, Exato. assim, ó, de verdade, de todas as mulheres personagens fortes desse filme, Tá de sacanagem, sabe? ela é aquela, ela concretiza aquela Essa pessoa, culminou, essa Essa falou que você é forte. não, e assim, ó, é tu é tu observar uma pessoa no limite, no desespero e no silêncio que chega a te ser claustrofóbico. Então, assim, ó, com certeza. É aquela obstinação. É obstinado. Não Não, vou me entregar. exatamente. Ele é quase a uma teoria baita do. de uma aula de física, né, cara? Pois é, Não. verdade. Pô, pior. Não, é lindo. Não, Uma coisa está em órbita, é porque ela está em órbita. Constante. Vai e volta. Jaime, o que tu acha? Fechamos por aqui? Encerramos, Felipe? Eu acho Carlinhos? que sim. Vocês aí. Estamos estourando o então. tempo, né, cara? Já estouramos o tempo. Bom, então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta. Lembrando que a gente tem a nossa reprise na sexta-feira, 4 horas da tarde. Também coisa como 16 horas. Também conhecido como 16 horas. E semana que vem a gente tá de volta. E Valeu. fiquem aí pela programação da rádio. E valeu. Ou da internet. Falou. Interwebs. Beijo, abraço.